Fala galera, e aí, beleza? A gente tá aqui com o nosso novo quadro no canal Behind the Pixels. E é lógico que como primeiro convidado, eu não poderia deixar de chamar esse cara que tá sempre comigo, tá sempre fazendo esses projetos, sempre participando de tudo, e é um cara que tem um trampo sensacional, Juca Braga, meu irmão. Sou Grande eu. Juca. Mano, Juca, vamos começar logo assim. Fala pra galera quem que é o Juca. Cara, o Juca é um cara divertido que gosta muito do que faz. Como que tu começou no audiovisual? Como foi que você entrou? Por exemplo, era logo de pequeno, você já queria entrar na área, ou você estava fazendo uma outra coisa e acabou indo para o audiovisual? Como é que foi isso aí? Cara, quando eu era adolescente, minha tia me presenteou com a GoPro lá na Bahia. E eu fiz alguns takes para lá, na viagem que eu fiz em família. E ela me ensinou a editar no notebook que ela tinha lá. Ela me ensinou a cortar esses vídeos lá naquele aplicativo Sony Vegas. Então tu começou no Sony Vegas, não foi nem no Premiere, nem no DaVinci, Não, foi Sony lá no Sony Vegas. Sony Vegas. Cara, eu comecei fotografando, pra falar a verdade. Trabalhar, eu comecei fotografando. Eu comecei a fazer fotos de publicitários, de modelos, ensaios de casal, coisas assim desse tipo, há muito tempo atrás, cara, muito tempo atrás mesmo. E eu acho que o pontapé principal, assim, foi quando eu decidi sair da minha zona de conforto, que era a fotografia, e tentar algo no vídeo. Aí, com o equipamento que eu tinha, eu tinha uma Canon T3i, e a lentezinha do kit 1855, e comecei a gravar algumas festas, algumas coisas com esse kit. Aí eu comecei a ficar mais curioso e me aprimorar mais no audiovisual, né? Fui estudar, enfim. Eu lembro que na época eu nem te conhecia, né? Eu lembro que eu tinha visto você num vídeo com Polado. Foi um vídeo de Charlie, não sei o que, faz muito tempo, muito tempo. E eu pensei que você tinha entrado no audiovisual porque você era amigo do Polado, ele fazia vídeo, tudo e tal. Então não foi nada disso, mano. Não, então, o Gabriel, ele foi um impulsionador na realidade, né? A gente Inclusive, abraço aí, Polado, antes que esqueça. Polado é amigo muito querido nosso aqui. Pra quem Exatamente. todo mundo conhece, né? Véi, Gabriel sempre foi aquele cara que trabalhou com a parte dele no audiovisual, né? Os vídeos de youtuber, etc. E eu sempre acompanhava com ele, tava ali junto com ele, né? Editava alguma coisa ali, ajudava ele ali em alguma coisa ou outra, e eu aprendi muita coisa com ele, né? Eu não vou dizer que foi ele que me iniciou no audiovisual, que não foi, mas ele foi um impulsionador muito grande. Engraçado é que ele também foi um impulsionador, tá ligado? Pra minha carreira, tanto diretamente quanto indiretamente, porque foi fazendo um trampo pra ele, tá ligado? Que uma produtora de fora viu e me chamou. E você fala que ele já me indicou, velho, pra várias outras pessoas também. Pô, cara, velho, genial ele, mano. Gente boa pra caramba. Você teve um dos caras que eu tive assim mais prazer. Inclusive, fui uma vez fazer uma palestra lá em São Paulo. E na palestra eu citei ele, tinha uma foto enorme dele assim na cara lá no painel do telão. Eu vou mostrar aí até as cenas aí, velho. Mas Ele é um cara... cara, ele não só influenciou a gente, né? Ele é o influencer das antigas, vamos dizer assim, né? Na época do YouTube. Foram os primeiros influencers a influenciar as pessoas que estão assistindo, crianças, adolescentes que na época assistiam. E ele com certeza não impulsionou só a gente, mas impulsionou muita gente aí que tá hoje no mercado influenciando, né? O que, por exemplo, hoje você foca no audiovisual? Quero ser um colorista muito melhor e um diretor de fotografia muito melhor. Esse é o meu foco. Mas, atualmente, no mercado, eu estou focando mais em filmes autorais meus e casamentos. É incrível, mano, porque, tipo assim, não é querendo falar dinheiro, porque tipo, a gente tem que falar de dinheiro mesmo, mas, velho, casamento é uma parada que, por mais que você cobre barato, vai sair caro, né, velho? Cobra barato, é caro, é tudo Cara, caro. mano, é no mínimo uns 10k, né, velho? Um Cara, casamento. no mínimo assim. Quando você fecha um pacote bem grande, é bem mais, assim, é bem legal. Todos os meus amigos, na época, quando eu tava entrando, né, no audiovisual, eu via que a galera... Eu nunca tive interesse em ir pra casamento e ser filmmaker, meu negócio mesmo é sentar no computador e fazer a magia ali. Mas eu via que, tipo assim, velho, a maioria ou era evento ou casamento. E casamento é uma parada que a galera sempre, meu irmão, se animava em fazer por causa da grana, velho. Cara, eu acho que pra mim, primeiramente, o casamento é sobre você estar num local onde a galera
quer positividade, é onde a galera tá feliz, onde a galera tá empolgada. Então, tipo, pra mim, eu estar num local como esse, trabalhando com essas pessoas, por exemplo, é o dia mais especial do casal, da vida deles, é o casamento deles, onde eles investiram milhões de reais ali pra fazer o melhor acontecer, investiram uma grana, então eles querem que dê tudo certo, então aquilo vai ser o melhor dia, eles vão estar no melhor humor, eles vão estar no melhor momento, ansiosos, então, tipo, pra mim toda essa energia, essa sinergia é muito da hora, e claro, a grana. Que é muita grana que você pega em casamento, até porque é um casamento. Mas no casamento, tipo assim, pelo que eu vi, tem etapas, né? Tem o pré-wedding, né? Pré-wedding, desculpa Isso, o termo, Aham. que é o antes do casamento, que a foto faz antes. Exatamente. Aí tem o casamento, tem o pós do casamento, tem alguma coisa. Quais são? Geralmente, em São Miguel dos Milagres, que a gente faz a maioria dos casamentos, ou Japaratinga, enfim, existe uma coisa chamada o Jangadei. O Jangadei é onde se colocam várias jangadas numa piscina natural e os noivos, eles levam o batismo. Eles jogam, os convidados jogam água nele, pá. E Caramba, eu fui lá, vai ver, nunca não sabia disso. é uma festa na jangada, vamos dizer assim, basicamente isso. Ah, Tem também outras né, uma pool party, tem outras festas. Uma vez a gente fez um casamento de um casal, os dois eram judeus. Então eles passaram 7 dias em Milagres sem se ver, só curtindo festas. cara, Diga aí que da hora. e foi viajando com os caras, eles pagaram pra você ir na frente Então, também. exatamente. Exatamente. Foram 7 dias direto dos dois sem se ver e curtindo festa com os amigos. Mas, Porque é uma tradição, né? Eu acredito que seja uma tradição deles lá, antes do casamento, né? Passar 7 dias sem se ver, algo assim. É algo mais na crença deles, né? cara, você falou uma parada assim que me chamou um pouco a atenção aqui agora, que você falou que você queria ser um colorista melhor. Por que ser um colorista melhor pra você é importante nessa ocasião? Imagina que você está assistindo um filme no mudo, hoje em dia. E quando você vê a imagem, você vê uma coisa linda que te traz exatamente o que você não estaria escutando. Boa resposta. Imagine uma cena dramática. Uma cena dramática é uma luz dramática com um verdinho, aquele mais escuro, mais pastel, um azul mais escuro, mais pastel. Então aquelas cores, mesmo no mudo, elas vão te dar uma sensação de uma sensação dramatúrgica, vamos dizer assim, né? Algo mais dramático. Então é a mesma coisa do áudio, né? Quando você se torna um cara que trabalha com os SFX melhor, com sound effects melhor. Quando você tá assistindo, quando você tá só ouvindo, saca? Só de você ouvir, você sabe que é algo mais dramático, é um sound effects mais dramático naquele momento, você sabe que é um som de uma briga. Então, é você separar o áudio e o visual e trabalhar unicamente com um ou com o outro, para quando os dois se juntarem, eles se completarem. Então, o ser colorista, ser um colorista melhor, para mim é uma das coisas mais importantes do audiovisual, cara. É incrível, mano, porque Inclusive, Marcelo Santana, meu professor maravilhoso. Marcelo é um cara absurdamente incrível, cara. Marcelo é super gente boa, super acessível. Apesar de ser famoso, é um cara super acessível. Então tem um curso dele aí, quem quiser comprar, Ó, aí já é o merchan aqui dele. vale muito a pena. Cara, eu vejo o vídeo dele direto, mano. Marcelo Santana vale a pena, cara. Cara, eu vejo o vídeo dele direto, velho. Vem pra mim no Instagram, tá entendendo o tempo todo, mano. Porque, cara, o cara é muito bom. Ele me ensinou tudo que eu sei, cara. Tudo que eu quis aprimorar, eu sei. Hoje em dia, né? E tô estudando cada vez mais, porque audiovisual é aquilo, cara. Por mais que você saiba, você não sabe de nada. E é aquele negócio, né? Que o vídeo, ele exatamente, né? Ele vem pra atingir, despertar uma emoção em você, pra te passar uma mensagem, né? Quando a gente trabalha com color ou com sound effects, ou até mesmo com VFX, com qualquer outra coisa, a gente sempre faz as cenas para com que elas falem por si só, né? Para você atingir uma certa emoção, uma certa lembrança, um certo gatilho, uma certa mensagem para o telespectador, né? No caso, né? Para a audiência. E isso foi uma parada que você falou assim que, cara, é esse o segredo do audiovisual, tá ligado? Porque na realidade as produções cinematográficas servem
para geração de hábito, entende? Então, as pessoas, a época que as pessoas estão assistindo, essa época que a gente está agora, ela gera novos hábitos nas pessoas, tanto de fala quanto... E eu falo de criação cinematográfica num plano geral, sejam vídeos do TikTok até filmes no cinema, séries, entende? Então, porque tem uma frase de um cara, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele fala, cara, todo mundo hoje é filmmaker, todo mundo hoje é videomaker, tem um celular na mão e edita um negócio e posta, entendeu? Então, tipo, se a gente for contar por isso, de produção cinematográfica... Tem vídeos que eu vejo assim, que eu fico de cara, sabe? Eu não tenho vergonha de falar isso. Tem filmmaker, tem gente que tem vergonha de falar. Não tem, velho. Tem vídeo que eu fico impressionado que eu nem sequer sabia que tinha sido gravado com iPhone. Exatamente. O maior problema das pessoas hoje em dia que querem gravar vídeos melhores é que as pessoas ficam pensando que é o equipamento, né? Aquela história, fica pensando, é o equipamento. Mas não é o equipamento, é questão de estudo. Você tem que entender como é que funciona aquele equipamento, entender como é que funciona a luz, né? Entender como é que funciona a narrativa, você contar uma história. Então, é muito mais a base, porque a maior coisa... A melhor coisa que você pode fazer no audiovisual é criar uma base para você, uma base de estudo. Para você saber, tem gente que trabalha no audiovisual, não sabe utilizar a velocidade do obturador corretamente, não sabe utilizar a abertura de diafragma corretamente para dadas situações. Sensor. Então, não manjam muito de sensor de câmera, não manjam muito de ISO base, como é que funciona o Cine AI, como é que funciona a questão de graus na velocidade do obturador. Então, tem várias coisas que englobam uma base firme, porque se você tem uma base firme, você vira um solucionador de problemas. E audiovisual, para mim, é você solucionar problemas também. Qualquer pessoa no mercado, na verdade, independente de ser audiovisual ou não, você vai se destacar e vai ser um bom profissional se você souber solucionar problemas, né? Não é diferente isso em qualquer mercado, é sempre assim, né? Mas uma coisa que você falou importante aí, é que você falou que as pessoas ficam achando que a câmera é tudo e tal. Mano, uma coisa que eu acho super importante é que as pessoas elas têm que entender os conceitos, que foi o que você falou. E um dos conceitos mais importantes que eu acho no audiovisual que realmente deixa o vídeo bonito é você manjar de luz, tá ligado? Por exemplo, essa luz que você fez aqui, pessoal, se vocês vissem como é que isso tava aqui com a luz tudo acesa, vocês iam ficar espantados, tá ligado? Nem ia parecer que tá sendo gravado aqui por uma câmera boa de verdade, por uma FX30. Mas, velho, a partir do momento que você faz a luz, já fica outra coisa. Por exemplo, teve uns vídeos aí que eu fiz no celular mesmo, stories, mano, que eu só mudando a luz, mano, já deu outra cara, ficou um negócio assim que eu falei, caralho, mano, eu achava que o meu celular era uma merda. Porque basicamente, para você fazer uma luz cinematográfica, você tem que colocar a câmera no lado oposto da luz. Então, tipo, aqui eu não coloquei do lado oposto porque a gente precisa um pouco mais de luz direta para a gente conversar com as pessoas. E até porque eu só estou usando uma luz. Mas é muito interessante como a luz, você pegar, levantar a luz e colocar ela aqui, muda tudo. Muda. Só essa ação de você colocar, mas para isso você tem que ter uma base de estudo. Geralmente as pessoas colocam a luz aqui na frente, né? Flat. Ou em cima, gerando aquela sombra feia. A minha intenção era colocar uma luz de cima para fazer algo mais dramático. Só que aqui eu gostei, eu achei interessante. Realmente, tá aí uma aula básica pra você aí de luz, né? Um conceito simples. Velho, faz uma iluminação bacana que o teu vídeo já vai melhorar pra caramba. Você pode ter até um iPhone 7 que se você fizer uma luz bacana, já vai dar outra cara. Exatamente. Tá bom? Mas aquela coisa, equipamento... Faz diferença. Faz diferença. Galera, não cai nessa que equipamento não faz diferença, porque faz. Mas depende do profissional que está utilizando. Porque se você tiver um equipamento bom e tiver dúvidas sobre o seu equipamento, é melhor você estudar. Antes de você comprar o equipamento, estude sobre o equipamento para ver se é aquilo que você quer. Não tem pra onde, não tem pra onde. Independe de iPhone 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, câmeras, enfim. Se você tem um equipamento melhor, saiba como utilizar ele ao máximo.
todas as vezes que eu vou pegar uma câmera nova, eu estudo para utilizar ela ao máximo que eu puder da câmera. Então, por exemplo, essa FX30 eu tive que comprar um cartão melhor para utilizar o 4K DCI, que é a Iniciativa Digital de Cinema, que é o máximo que ela consegue atingir no sensor dela, de stops, etc. E, por exemplo, eu tenho que saber quais são os ISOs que ela tem. Quais são os ISOs bases da FX30? 800 e 2500. Então, se eu utilizar, eu vou ter uma faixa dinâmica maior, gerando mais qualidade. Então, são várias coisas que englobam isso, né? O celular é um pouco menos complexo do que isso que eu falei, só que você consegue trazer luz. Então, se você tem luz, mesmo com um sensor pequeno, resolve. Mas se você não tiver luz e tiver um equipamento mais fraco, é melhor você não tentar nada. Cara, o que que você indicaria? Qual equipamento você indicaria para quem tá pensando em começar agora? No audiovisual? É. Cara, uma ZV-E10. Uma ZV-E10 porque é uma câmera híbrida, ela entrega muito bem tudo. Já grava tudo em log, você tem um 4K 30-24 dela. Ela tem ferramentas com inteligência artificial de foco. Ela foca em olho de pássaro, de gente, enfim. E tira foto também muito bem. Ela é em conta, né? Ela é bem em conta, a ZV-E10 também. Mas se você quer só fotografia, vai para Canon. Se você quer vídeo e foto, você vai para Sony. Então, as ferramentas que você utiliza são quais exatamente? Cara, eu faço o seguinte. Eu faço a montagem e a colorização no DaVinci. Porque o DaVinci é colorização, irmão. Faço a montagem e a colorização no DaVinci, renderizo, mando pro CapCut e faço todos os gráficos essenciais, legenda, o que precisar, faço tudo no CapCut. Certo. Sem contar que o CapCut, quando você vai renderizar um projeto, você tem ele atualiza mensalmente, isso não é informação que você encontra em qualquer lugar, não. Ele atualiza mensalmente o bitrate exato para o Instagram. O que é que isso significa? Geralmente, quando você renderiza um vídeo, você tem a questão do bitrate, né? No Premiere, enfim, no DaVinci. Se você colocar um bitrate muito alto, o Instagram ele vai amassar o bitrate e vai fazer com que você perca a qualidade no vídeo. Tá ligado? Ele vai interpolarizar. Ele vai comprimir o vídeo e vai fazer com que o vídeo perca a qualidade visual no Instagram. Tipo, eu tenho certeza que muitas pessoas aí já chegaram e, pô, por que meu vídeo ficou tão ruim a qualidade, mano, no Instagram? Porque não foi o bitrate correto e as configurações corretas. Então, o CapCut, quando você vai renderizar, ele tem lá resolução e bitrate. E quando você clicar recomendado no bitrate, ele já renderiza com o bitrate do Instagram e das redes sociais. Então é uma ferramenta muito boa. É basicamente isso. Tem gente, a maioria das pessoas que eu conheço, eu não sou fã de CapCut, não uso CapCut, minhas ferramentas são outras, né? Mas todo mundo que eu conheço que utiliza o CapCut fala que o CapCut ele é uma ótima ferramenta porque tem muita função. Ninguém que eu conheço fala, ó, eu não editaria um filme inteiro no CapCut, mas eu prefiro fazer no DaVinci, no Premiere, porque não tem como. Agora, o CapCut ele é excelente porque ele tem um monte de função, né? Teve uma vez que eu baixei aleatoriamente para testar e, mano, tem uma porrada de efeito. Eu apertei ali. Uma coisa que eu gostei foi a legenda. Legenda do CapCut é muito boa. Mas é rápido. você pode fazer com mais de 10 línguas diferentes automaticamente em um clique. Você pode colocar para qualquer país um vídeo que você fez hoje em dia em um clique, só modificando uma coisa ou outra. O CapCut, ele tem uma biblioteca imensa de sound effects. O CapCut, ele tem uma biblioteca imensa de músicas dele. O CapCut, ele tem uma biblioteca imensa de gráficos essenciais, de stickers, de efeitos de entrada, efeitos de saída, efeitos de vídeo, efeitos visuais. Cara, o CapCut, ele tem uma imensidão na biblioteca dele que se você utilizar corretamente, ou não corretamente, não vou falar corretamente, mas se você utilizar de uma forma com que você consiga agregar aquilo ao seu trabalho, é show demais, cara, é show demais. Eu já fiz documentários para Magazine Luiza, e todo no CapCut. Já fiz comercial para Coca-Cola, todo no CapCut. Então, tipo, eu acho que não é sobre o software, não é sobre Premiere, não é sobre DaVinci, não é sobre CapCut, não é sobre qualquer outro Filmora, o que seja, é sempre sobre o profissional que está utilizando as ferramentas. Se o profissional estiver utilizando as ferramentas e gerar um resultado legal, não importa onde foi editado, importa o resultado. E tem muita gente, assim, que tem um preconceito enorme com determinado software, sabe? Não se faz cor no Premiere, só faz cor no DaVinci. Óbvio,
Porque o DaVinci, ele foi feito para isso. Você consegue fazer... você consegue escolher os espaços de cores, que é uma coisa que você não consegue fazer no Premiere. Consegue. Consegue agora, né? Consegue Mas agora, antes não conseguia, né? Fazer a transformação do espaço de No Premiere agora, mas antes você não fazia. Não, Mas puxar a matemática do software é diferente. Você puxar o contraste no DaVinci é diferente de você puxar o contraste no Premiere. Isso aí, você tá certo. Certas ferramentas, você vai ter muito mais facilidade para fazer certas coisas. Agora, não adianta você utilizar, por exemplo, o DaVinci e entregar um vídeo com uma cor bosta e você utilizar o Premiere e entregar exatamente o que o seu cliente quer. Eu conheço muita gente preconceituosa em relação a software, principalmente na área do VFX, CGI, tá ligado? Tem um monte de gente que fala mal de Blender, de cinema 4D, VFX você tem que fazer com Houdini, não sei o que, BBB e bababá. Meu irmão, no final das contas, o que importa é o que o cliente quer. Ficou bonito? É o que o cliente queria? Pronto. Eu recomendo você sempre trocar de ferramenta, usar a ferramenta específica e adequada para fazer aquela função que você quer. Você quer editar? Pode editar no Premiere, no CapCut, no DaVinci, que dá no mesmo. Quer fazer cor? Faz no DaVinci. Mas se você se garante fazer cor no Premiere, faz. Porque é melhor você fazer bem feito do que você testar numa ferramenta que você não sabe. Exato. Mas aprenda, não seja uma pessoa preconceituosa, dê chance às outras ferramentas, entenda e estude o mercado, o que as ferramentas têm a oferecer e, velho, cada um no seu quadrado, velho. É porque, na realidade, quando você tem um pré-conceito de algum software, o preconceito, ele gera algo chamado o desconhecido, né? Ele gera um desconhecido. Então, quando você não conhece, você gera um sentimento de medo. E para se proteger desse sentimento de medo, você cria algo para se proteger. Seja a raiva, seja qualquer outra coisa. Então, a maioria das pessoas que falam mal do CapCut é porque nunca utilizaram, cara, a fundo o CapCut. A maioria das pessoas que falam mal do DaVinci, ou do Premiere, ou de qualquer outro, é porque, na realidade, eu comecei no Sony Vegas, fui para o Premiere, passei vários anos no Premiere, e agora eu tô no DaVinci, e depois fui pro CapCut. Então, tipo, eu trabalho com 2 softwares de edição que eu poderia fazer a mesma coisa, só que eu trabalho com um e jogo para outro. Eu faço uma parte em um e finalizo em outro. Então, tipo, para mim está perfeito isso. Entendeu? Eu não preciso ir para o Premiere. Se eu for requisitado por alguma empresa por compartilhamento de arquivo ou qualquer outra coisa, eu vou para o Premiere. Só que eu acredito que um profissional do audiovisual que trabalha em várias coisas, você tem que saber todos os softwares, cara. Você tem que saber Premiere, você tem que saber DaVinci, você tem que saber CapCut para você ser um Porque é o profissional. mercado, né, mano? É o mercado, Você exatamente. tem que estudar mercado antes de estudar ferramenta. Exatamente. Você tem várias vertentes, né? Então, tem algumas agências que trabalham com Premiere, só com Premiere, tem agências que trabalham só com DaVinci, tem agências que trabalham só com CapCut. Tem gente que gosta de, tipo assim, gosta de menosprezar quem trabalha com outros softwares, mesmo sabendo que a pessoa tem um trabalho bom. Por exemplo, no meu nicho mesmo do VFX CGI, a galera esculacha Blender. A galera que usa Houdini, a gente sabe que cinema, galera, cinema, que é outro nicho, que é um nicho bem específico, a galera, pra VFX, pra CGI, utiliza Nuke, Maya e Houdini. O Houdini é o software mais porrada para você fazer simulação de fogo, fumaça, líquido, fluido. Ele é o top destruição, ele é o top 1 da indústria. E a galera vive esculachando. A maioria das pessoas que eu conheço, não a maioria, né? Algumas pessoas, elas vivem esculachando um software chamado Blender, que é um software open source. Ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, teve um filme que ganhou o Oscar, que ele foi feito totalmente no Blender, que foi o Flow. Foi um filme de animação. Esse ano, né, por exemplo, 2026, o filme que ganhou o Oscar de efeitos visuais foi o Avatar. E a galera utilizou ali Maya, utilizou Houdini, provavelmente. E, velho, tudo certo. Mas não é porque você tá usando outro software que você não significa que você não tem condições de ganhar um Oscar, que você é um profissional ruim. Tem outro filme que também ganhou o Oscar, que é Tudo em Todo o Tempo... Tudo ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. Velho... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme, ele foi feito com After Effects e Blender, velho. E a galera não sabia como fazer efeitos e aprendeu tudo em tutorial no YouTube, velho. É porque, na realidade, Leco, pra dar uma resumida em tudo isso, é só a ferramenta. É uma ferramenta, cara. É só uma ferramenta. Não passa disso, é só uma ferramenta. Quem tá fazendo, o artista segurando a ferramenta é que vai definir, pô.
É muito simples isso. Tipo, é muito mais fácil se você usar um software X para fazer um determinado efeito, alguma coisa? Sim, é muito mais fácil. Por exemplo, tem umas cenas, pô, no filme, tudo em todo tempo no mesmo lugar, né? Tem uns... Caralho, é muito nome Tudo grande. em todo Pô, lugar ao mesmo tempo. tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Cara, tem uma cena que o cara tá cortando assim umas frutas, tá ligado? Como se fosse fruta ninja. Aquilo ali foi tudinho feito no After Effects, frame a frame, o cara desenhando. Velho, se você utilizasse o software 3D, como um Blender, como, sei lá, como o Houdini, seria muito mais fácil porque tem física. Mas, velho, o cara fez tão bem feito que eu nem percebi que aquilo ali tinha sido no After Effects. Então, assim, uma das principais coisas que vocês têm que entender é que não é o software, é o artista. É o artista. Tá entendendo? E a segunda coisa, que é o mais importante, que, velho, pro filme ser bom, tem que ter história. A história tem que ser boa. O que realmente vende, o que realmente mais pega a galera, é a ideia, velho, do filme, é o conteúdo, é a história que tem pra passar. É óbvio que o efeito ajuda, é óbvio que a edição ajuda, a cor ajuda, mas o principal é a mensagem que você quer passar. Tá entendendo? Os filmes, eles são momentos, né? Então, quando você trabalha em cima de momentos, você determinar as ferramentas para cada momento é muito importante, independente de que tipo de ferramenta você vai utilizar. Eu acho que contar uma história é contar momentos, não só um plano geral, são momentos que se costuram uns nos outros, né? Então, isso que é o bonito de contar histórias no filme, seja um documentário, seja qualquer outro tipo de produção, né? É porque, na realidade, o cinema é uma hierarquia, né? É uma equipe, né? Então, é diretor, é direção de fotografia, é gafe, é assistente de luz, é assistente que segura cabo, é assistente 2 que segura outro cabo, o cabo maior lá atrás. Então, a gente acaba, no dia a dia, fazendo vários papéis ao mesmo tempo, né? E a gente esquece de nichar em algo. Então, eu preferi nichar na direção de fotografia, né? E a gente acaba se desviando para outros locais e acaba se perdendo um pouco. Mas eu acredito que quando a gente sabe o que a gente quer no cinema e a gente aplica ele, nem que seja de vez em quando, a gente ganha mais autoestima, né? Naquilo que a gente gosta de fazer. E eu acabei descobrindo isso depois de 10 anos no audiovisual. Que eu gostava de fazer a direção de fotografia. Eu me encontrei no audiovisual depois de muito tempo no audiovisual. Né? Então, não tem essa de, eu quero ser isso. Véi, não tem essa. Você tem que sentir se você gosta mesmo daquilo. E eu descobri que eu gosto muito de direção de fotografia, né? Cara, eu me foquei bastante em estudo bastante cinema na questão de direção, né, e de roteiro, porque querendo ou não, a gente trabalha numa área de criação. A gente trabalha criatividade. Então, você pegar referências de cinema para usar nos seus projetos é uma das melhores coisas que você pode fazer. Tá entendendo? Porque você, estudando cinema, você consegue direção de roteiro, você consegue enquadramento de cena, você consegue estudar luz, você consegue pegar referências para cada shot que você vai fazer ali. Mano, eu mesmo comecei a estudar mais por causa disso, porque o cinema, querendo ou não, quando a gente começa a estudar, principalmente quando a gente vai criar um storyboard, vai criar um roteiro, isso enriquece no filme, isso enriquece no projeto, tá ligado, faz velho? parte da equipe, né? Faz parte de toda a equipe. E não tem como a gente também falar de cinema sem falar de filmes, né? Que influenciaram a nossa vida, né? Que influenciaram a nossa carreira. Então, assim, cara, antes da gente falar exatamente sobre isso, eu gostaria de falar o seguinte, cara, qual é o tipo de gênero de filme que você, assim, geralmente mais gosta, cara? Terror. Terror? Filme de lobisomem, cara. Cara, se tem lobisomem no filme, eu gostei já. Independente se o filme é uma merda, eu gostei pra caramba. Mano, o que faz pro lobisomem, meu irmão? É porque antigamente, ou falando um pouco mais antes, eu sempre gostei muito de jogos de RPG, etc. E antigamente eu fingia ser um mago numa floresta aí que tinha atrás de um sítio de uma prima minha, que a gente sempre tava por lá e eu sempre ficava brincando. E à noite eu saía sozinho às vezes com um cajado assim, uma luzinha, atrás de lobisomem, de coisas que que pra mim existiam, Bem né? Stranger Things, viu? Bem lobisomem, vampiro, pá, mas eu gostava mais de lobisomem. Então, tipo, eu sempre tinha um sonho na minha cabeça desde pivete que era se transformar num lobisomem. Entendeu? Porque era uma coisa que me dava muito medo, só que era uma coisa que me trazia muita curiosidade. Aí, tipo, todos os filmes de lobisomem que você já imaginar que existe, eu já assisti assim, cara. Já que a gente tá falando desse assunto, qual é o seu top 5, velho, de filmes assim que você fala que você indicaria pra uma pessoa, falar, mano, assista isso aqui, e você fala, velho, esses 5 filmes são filmes que moldaram o meu caráter, que eu acho assim que são importantes, que qualquer pessoa deveria ver.
Em quinto lugar, Austin Powers, cara. The 90s. It's not unusual. Allow myself to introduce myself. Se você que é mais novo, tá ligado? Você que tá aí com 18, 19, 20 anos, provavelmente você não deve lembrar disso aí. Mas Austin Powers, Agente Bom de Cama, é um dos filmes de humor mais assim, cara, sem nonsense que existe, Eu velho. acho que tem uma palavra melhor pra isso. É um filme excêntrico. É um cara muito excêntrico, é um cara que faz o que ele quer, né? Ele é um cara sem pudor, vamos dizer assim, né? Ele sabe o que ele quer, né? Saca? Ele tem o humor dele, ele é meio burro, ele é meio idiota, assim, mas ele é inteligente ao mesmo tempo, tá ligado? Ele tem aquele olhar dele, saca? Então, foi Mano, algo mas ele que- tem uns trejeitos no filme que ele faz. Não, então, justamente. Esse excêntrico, né? É muito massa. Tem um dele. careca nesse filme, mano, que é muito engraçado. Ele faz assim, ó. Tá ligado? E tem um anãozinho que é a versão anã dele, mano. Aquilo é incrível, velho. Mano, e pra você ver como o humor de lá pra cá no cinema mudou pra caramba, né, velho? Mas no dia de hoje, porque, velho, antigamente, tipo assim, esse filme é engraçado, pelo menos pra mim. Eu sinto falta desse tipo de humor hoje quando eu vou Aham. ver um filme no cinema ou no streaming, tá entendendo? Eu sinto falta total, né? Mas, enfim, tô top 4 agora. Cara, em quarto lugar é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Simplesmente pelo motivo de todos os filmes de Harry Potter, e em específico Pedra Filosofal, eu ter assistido várias vezes no cinema com a minha mãe. Só por uma questão sentimental, mais nada. Só por uma questão sentimental mesmo, eu coloquei. Mas isso aí é muito, mano. Ah, claro. Mas isso aí é muito, não é só muito, né, velho? É Sim, parada sim. que traz uma lembrança legal e você gosta, velho. Exatamente. Essa é a magia do cinema. Aí vamos lá pro top 3. Cara, o top 3 eu acredito que seja Goosebumps, com o Jack Black. Esse mais recente que lançou agora. Antigamente tinha os Goosebumps, né? A série, pá, mas esse mais recente, porque apareceu um lobisomem também. E não era um lobisomem pelado igual o do Harry Potter, era aquele lobisomem do Professor Lupin. Era um lobisomem realmente lobisomem, tipo, saca? Peludão, um lobo que anda de duas patas. Eu acho isso incrível. Mano, e o Jack Black, ele é foda Não, pra pra caralho. caralho, você é Mano, louco. ele é muito bom, velho. Aham. Teve um filme dele que ele lançou, que teve o Salton Mello até, que foi o Anaconda. Não sei se você- Assisti. Mano, o cara, toma! Ele é muito Véi, e o Goosebumps é mais pela sensação de segurança que eu tenho da minha infância assistindo a Sessão da Tarde, saca? O Goosebumps ele passava na Jetix, no canal Jetix, eu me esqueci o nome do outro canal, mas passava à noite, né? Justamente para dar esse medozinho, etc., essa sensação. Eles colocavam para passar à noite, aí eu tenho esse sentimento de segurança e perigo que me atrai um pouco, saca? Essa segurança e esse perigo. Em segundo lugar, Van Helsing. Eu não preciso dizer o porquê, porque no final Van Helsing se transforma no puta lobisomem foda e luta com um vampiro, cara. Meu irmão, eu acho que é só por causa disso. Caramba, mano, caramba. Cara, e até porque é um filme muito massa, né, velho? Claro, não tirando tudo que o filme entrega, mas normalmente, assim, quando tem um lobisomem, e foi um puta lobisomem, mano, um cara, um lobisomem Lobisomem, gigante, o tá cara, ligado? mano, saiu no braço com o Drácula, pô. Tá doido, mano? É porque, na realidade, o tamanho do bicho que você se transforma em Van Helsing depende muito da sua alma, né? Do poder da sua alma. No caso, Van Helsing era um cara muito foda, assim, sabe? E o Van Helsing, mano, quando ele se transforma em lobisomem, pô, ele arranca a pele, né? Vai arrancando aqui. Mano, pá, aquela pá. cena ali, aquela Não cena... é, por exemplo, que nem E o em moleque- Wolf, tá ligado? Que isso bota aquela máscara Não, ali é horrível, cara. nossa. Horrível pra Eu caramba. assisti a primeira temporada. É Só um porque lixo. era de lobisomem. É horrível. É um lixo, Horrível, mano. mas eu assisti porque eu gosto de lobisomem, eu assisti, velho. Foi meu limite, foi a primeira temporada. E, em primeiro lugar, Wolfman, que também é um filme de lobisomem. Mano, eu acho que eu assisti. Esse eu não sei se é na Prime ou se é na HBO, que tem a Julia Garner, né? Que é a galeria, né? No HBO, Que o pai, que o cara se transforma em lobisomem, né? Desculpa, o pai dele. lobisomem. Cara, a família vai se mudar ou passar um tempo lá numa casa no meio de uma floresta e a filha descobre que o pai se transforma em lobisomem. Todas as noites ele se tranca lá num local, numa jaula
E é uma noite a menina foge, vai lá, e segue o pai e descobre que ele se transforma em lobisomem. E eu gostei muito desse filme, porque tem um filme antigo também de lobisomem, que, se eu não me engano, é Full Moon, o nome do filme, Lua Cheia, em que um lobisomem ataca um trailer. E é algo muito real que eles fizeram ali. E nesse filme, Wolfman, ele trouxe algo muito real também no passar do filme. Não no final, mas no passar do filme, na história que ele contou, né, que o diretor contou. É algo muito... que para mim foi muito real, vamos dizer assim. Entende? A desenvoltura do filme não é algo muito blockbuster, não é algo para vender algo. É algo que ele contou com um ritmo que se torna mais real. Eu não sei explicar o que eu tô querendo dizer, mas é um ritmo mais real de lobisomem, como se realmente aquilo fosse um absurdo uma pessoa se transformar num lobo, saca? E é isso, o Wolfman pra mim... É recente e foi o melhor filme de lobisomem que eu já assisti, velho. Se eu fosse colocar em segundo lugar um filme de lobisomem, eu acho que eu colocaria Lobisomem em Paris, mas isso aí é Outro rolê, velho. Outro rolê. E esse é antigo, né, velho? Antigão. É o do antigão, mano. Tem vários caras, enfim. Não tem como a gente falar de cinema, de audiovisual, do mercado, se a gente não falar de uma coisa. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Cara, IA. AI. Você faz o uso dessa ferramenta? Você acha útil? Como é que é o teu dia a dia com isso aí? Eu uso o ChatGPT como meu assistente escritor, né? Como se ele fosse o meu escritor, vamos dizer assim. De vez em quando eu tenho umas bilouras assim, aí eu penso numa possibilidade de um filme. Aí como eu não vou escrever, às vezes vem muito rápido a ideia e vem várias coisas ao mesmo tempo, eu prefiro falar tudo que tá na minha cabeça e eu abro lá o áudio com o ChatGPT e troco uma ideia com ele e falo, ó, chat, nova ideia para um novo filme aí, talvez, e tem várias ideias para vários filmes guardadas ainda. Só que, o que é que eu faço? Chat, eu quero fazer um filme sobre a indecência de uma idosa que ela teve com um entregador de Uber, aleatório. Então, eu quero que no primeiro plano, eu quero um grande plano geral, que nesse grande plano geral apareça a cena da velhinha entrando, e quando ela pisa na calçada, aparece um letter vermelho, e esse letter vermelho é um Bebas News, com a fonte mais grossa, e o plano sequência eu quero um close do olhar da velha, olhando diretamente para o motoqueiro chegando. Aí eu quero que depois do close venha um over the shoulder com o motoqueiro chegando, que para fazer esse plano sequência. Então, tipo, eu vou explicando como é que se desenvolve o filme, como é que eu vou pensando, né, a direção de fotografia, os takes, e ele já me entrega um storyboard, cara. Ele já me entrega umas imagens do que eu falei, assim, que eu já vou pensando e depois eu só vou trocando uma coisa ou outra ali. Tipo, eu ficava horas, e às vezes eu me perdia. Porque quando eu tô pensando num filme, às vezes eu tenho um hábito de ficar um pouco mais ansioso porque eu me empolgo. Então, o ChatGPT, ele soma demais na minha vida nesse sentido. Claro que eu uso outras inteligências artificiais para outras coisas, mas eu acho que a principal que eu utilizo é esse, do chat. E eu lembro que você falou também de outro, né? Tem o Claude. O Claude. O Claude. Velho, o Claude, ele é muito bom porque ele escreve como se realmente fosse uma pessoa, como se fosse você escrevendo. Então ele é bom. O ChatGPT, ele é muito melhor porque ele é melhor para código, essas coisas assim, mas o Claude, ele para prompt, assim, para escrever, ele é sensacional, sabe? Então, eu mesmo gosto muito de usar ele para quando eu quero fazer um texto como se fosse eu falando, tá entendendo? Porque ele já escreve como se fosse eu mesmo falando. Fora isso, para pesquisa e outras coisas, eu uso o ChatGPT, que é sensacional. Também tem outras ferramentas de inteligência artificial, inclusive a gente já utilizou em um filme aqui nosso, que é o Confluai, né? Essa é uma ferramenta top que eu acho que todo mundo deveria aprender a usar, até porque ela é gratuita, né? Tem a opção de você usar ela local no seu computador, mas aí você precisa ter uma placa de vídeo já mais robusta, um pouquinho. Mas ela é uma ferramenta que a gente tem um controle muito bom, porque a gente consegue
treinar a IA para fazer exatamente o que a gente quer, através criando um workflow dentro dele, tá ligado? Dentro da ferramenta. E tem várias IAs gratuitas Dentro dele. dele É muito que a massa. gente pode utilizar. É muito bom, tá ligado? Agora sim, no futuro, tudo vai ser definido por um prompt. É Cara, fato. é porque a galera tem medo do que realmente vai acontecer. Galera, a IA vai dominar tudo. A IA já domina muita coisa. A IA vai dominar tudo. Tudo. Todo. O cinema, IA, velho. Se todos os filmes que estão lançando um monte de filme, um atrás do outro, cara, agora, um atrás do outro. Não estou dizendo que estão fazendo tudo com IA, mas está ajudando muito a diminuir, sei lá, se a galera leva 5 anos para fazer um filme, com inteligência artificial você vai levar menos da metade disso. Então, daqui a pouco, todos os filmes vão ser feitos com IA, cara. É, mas também... O ator só vai chegar lá e assinar um contrato que vai poder usar o rosto dele e já era. Cara, daqui a 5 anos, a minha previsão é que o audiovisual vai estar lotado. Já tá lotando. Já está, mas vai ser muito mais fácil, cara. Vai ser muito mais fácil de você produzir algo com IA do que já é. É aquela coisa, antigamente a galera não tinha acesso a smartphone. Hoje todo mundo na rua tem um smartphone, velho. A IA, ela é basicamente uma ferramenta que ela gera vídeos automaticamente através de um prompt, tá bom? E ela gera esses vídeos, né, através de modelos treinados com um grande volume de dados. Ou seja, ela vai criar um vídeo baseado na fonte de dados que ela tem ali. Tá entendendo? Se ela não tiver uma referência explícita e nada do tipo do que você quer dentro dessa fonte de dados, ela não vai conseguir criar. Exatamente. Ela não vai conseguir criar. Então, você tem que saber o modelo que você vai utilizar para isso. E uma coisa muito boa é que, como eu já falei aqui, eu reforço isso aqui, só é bom de usar IA quando não dá para perceber que foi feito com IA. Você só consegue esse resultado, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, quando você dá uma referência para a IA do que ela tem que fazer. Exatamente. Tá ligado? Quando você não dá uma referência, ela não consegue criar, velho. Ela cria um negócio totalmente deturpado do que você tava falando. Uhum. Então, assim, se você dá uma referência pra ela, ela consegue fazer, tá ligado? Por isso que tem uma polêmica aí da galera dizendo que a IA rouba, tá ligado? O trabalho dos outros. Eu não acho que ela rouba, tá entendendo? O trabalho dos outros. Porque se ela tá usando é porque tá dentro da fonte de dados dela, tá ligado? Eu acho que é como eu falo, a IA, ela é um copia e cola do que já tem ali dentro dela. Uhum. Tá ligado? Então, eu acho que o ponto é o seguinte, pra ficar bom, não adianta fazer um prompt, você tem que dar uma referência do que ela tem que fazer. E outra coisa, tudo bem que hoje em dia, a maioria dos criadores de conteúdo, criador de filme que seja, eles, mesmo que você queira fazer algo autêntico, você sempre vai ter uma referência, cara. Você sempre vai procurar uma referência. Porque por mais que você seja um cara super ultra criativo e que faça tudo, verdade. você vai procurar uma referência. Porque hoje em dia existem milhares de referências. Então, na minha opinião, seria muito burrice, mesmo você querer ser autêntico, você não procurar uma referência. Mano, eu fico... Imagina o IA, né? Tipo, se a gente, que é o cérebro pensante, com os sentimentos, emoções, tudo, precisa de uma referência, imagina um IA, que ainda não tem essa complexidade, né? Que o cérebro humano tem, né? Imagina antigamente, velho, que a galera não tinha, tipo assim, pra conseguir pesquisar uma referência. Que a galera editava o filme ali mesmo, recortando ali na máquina, velho, tá ligado? Cara, aquela galera sofria. Hoje, com a inteligência artificial, a gente vai no chat GPT da vida e consegue pesquisar, velho, várias referências de filme, Exatamente. do tipo que a gente quer, estúdios, tá ligado? Pra gente seguir. Cara, é uma ferramenta que, tipo assim, facilita a nossa vida, tá entendendo? E que, tipo, o mercado, né, não só o mercado, mas a sociedade em si, ela vive passando por transições, tá entendendo? E por momentos. E a gente tá na transição da automação dos serviços que a gente presta pras pessoas. A minha opinião, para finalizar, a minha opinião é que o cinema, ele dita o momento que a gente tá na nossa vida. O cinema é responsável pelos hábitos, da maioria dos hábitos populacionais que existem. A parte da rede social, claro que a rede social dita também isso, mas o cinema é muito mais profundo, sabe? É muito mais no subconsciente do que propriamente a rede social. E o cinema dita os hábitos populacionais das pessoas desde sempre, cara. E hoje em dia que fazem mais isso ainda. Então, galera, é isso aí, Juca. É um grande prazer Eu que ter agradeço, aqui cara. Você primeiro tá convidado do canal aqui nesse quadro, Exatamente. Behind the Pixels. E, galera, espero que vocês gostem. Galera, não esquece, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal e tamo junto. Valeu! Falou!